Oba! Ó, nós aqui novamente. Então, resolvi gravar um vídeo complementar porque eu esqueci de mostrar um detalhe sobre a escolha do fundo, né? Então, por exemplo, a HGLG aqui, a gente está falando novamente do setor de logística, né? Então, a gente pode entrar nesse fundo e olhar alguns detalhes extras aqui no fundo da história, né? Então, a gente tem até aqui, por exemplo, o PVP de 1,13, então ele está 13% acima do valor patrimonial dele, quanto foi a rentabilidade dele no mês. Enfim, aqui são dados que vai ter ali também, né, na página anterior. Aqui conta um pouquinho sobre o fundo, vai mostrar um gráfico com as cotações da GLG nos últimos meses, né, aqui em 30 dias, em 12 meses, enfim. Isso aqui, normalmente para fundo imobiliário, não vai te importar tanto, porque se você analisou pelo PVP, PVPA, você vai saber se o fundo está caro ou está barato. Tá? E se você pensa em valorização da cota em si, é mais fácil você ir para a linha de ações. Né? O fundo imobiliário tem que ser algo para você olhar mais sim, na linha de você nunca vender, né? De ser algo que está sempre pagando dividendos mensais para você, que seria te pagando o aluguel mensal, por assim dizer. Né? O que é bem relevante de mostrar dessa página seria essa parte de dividendos aqui, por exemplo, do HGLG. Isso aqui ele é muito constante. Muito constante mesmo os pagamentos. Tende, por exemplo, a pagar 87 centavos. Aqui, ó, teve uma época com 1,24, 87 de novo, caiu para 75, subiu para 78. Enfim, você vê que ele tem uma constância de pagamentos mensais. Porque os contratos dele já são muito redondos, né? Normalmente já é definido com o galpão logístico, olha, sua mensalidade por X tempo é tanto. E se todo mundo está adimplente, tende a ser um pagamento equalitário ao longo do tempo. Né? Por que, que de vez em quando, no caso HGLG aqui, ocorre um pico desse, como esses outros dois, ou alguns meses um pouquinho maior? Muitas vezes é por algum tipo de prêmio que é pago, vamos fazer uma renovação de contrato, então durante, sei lá, 1, 2, 3 meses vai ter um prêmio que vai ser distribuído. Né? Além da renovação e mantendo ali o mesmo patamar de aluguel, enfim, ou até mesmo uma rescisão antecipada de contrato. Então era um contrato de 5 anos e tinha multa de X% do saldo restante caso o locatário decida sair antes do tempo. Daí, num contrato de 5 anos, de repente o cara sai com 3 e daí ele precisa pagar então essa multa aí. Então isso vira prêmio também, né? Entra no provento mensal, no dividendo mensal que vai pro cotista, né? Então é interessante analisar isso daqui também, tá? Principalmente para você saber quão saudável é o pagamento mensal do fundo. Tá? Importante dizer que assim, a ideia desse vídeo não é recomendar nenhum tipo de fundo para você comprar ou vender. Né? Por exemplo, eu mesmo não tenho cota do HGLG, porém é um fundo extremamente seguro. Tá? Eu particularmente gosto muito dos fundos de papel, porque eles pagam um dividendo mensal relativamente bom. Então, assim, eu particularmente, né, quando eu vou fazer a seleção para mim, eu venho aqui e deixo títulos e valores imobiliários, que são os de papel, outros, porque às vezes pode ter algo diferente aqui desses setores maiores, porém que pode eventualmente fazer sentido, e híbridos também. O que são os híbridos? Podem ser fundos que investem em títulos e valores imobiliários, que seriam os CRIs, né, CRIs, enfim, créditos imobiliários, que investem além de CRIs, investem também em outros fundos, investem também em desenvolvimento, né, que seria construção de algo para venda futura, enfim, o híbrido está mais ou menos por aí. E daí eu sigo aquela mesma linha de patamar que a gente conversou aqui, de fazer toda a seleção do que deixar, o que não deixar aqui para fazer análise, né? Então vamos tirar rapidinho aqui. Sem rentabilidade, sem variação, patrimônio que deixa. Beleza. Então a gente olhou pelo acumulado aqui.
Novamente, não olhe somente dividend yield, olha aquela linha comentada. Deixa eu tirar a variação de preço aqui. Patrimônio líquido, super relevante, o acumulado aqui e o PVPA. Você pode fazer uma cópia disso aqui e jogar para o Excel para facilitar a vista ou até tirar alguma informação que não te agregue muito. Por exemplo, o dividendo aqui é legal ver? É, mas é algo que pelo dividend yield você consegue ter uma noção. O preço também agora não vai fazer tanta diferença na sua análise. Porém, o PVPA faz. Eu acho que funciona o preço aqui também, junto com o PVPA. Funciona. Então, beleza. Então, olhamos aqui, por exemplo, o RPR 19%, quase 20%, né, ao longo dos últimos 12 meses. Caraca, paga bem, mas está 20% acima. Às vezes não é saudável, porque vai te dar uma canseira esse fundo depois de um tempo, pelo fato de ele tende a voltar próximo ao preço patrimonial, a ficar próximo a ele, né? E também tem os momentos de mercado, enfim, se sobe a taxa Selic do país, muitas vezes os fundos são prejudicados. Enfim, é interessante olhar, por exemplo, 1.05, 1.01, 1.08, ainda vai, 1.04, enfim. Né? Então você pode começar a selecionar aqui, dar uma olhada nessa linha de qual que é o dividendo acumulado nos últimos 12 meses e confere se não é um fundo que não esteja saudável. Né? Olha vídeo no YouTube falando sobre eles, que quantidade de ativo para CRI não vai funcionar tanto, ao menos seja um fundo híbrido, que tenha algum ativo mesmo físico, né? Mas enfim, é mais ou menos por aí. Novamente, vamos lá, por exemplo, a HCTR, que é um fundo que eu particularmente tenho e gosto. Você abre a página dele aqui, dá uma olhada no histórico de dividendos, você vê que assim, apesar de ter uma certa variação, você vê que sempre mantém um dividendo legal. Por exemplo, pagou em algum momento 0,94, 1,11 o ano passado e de repente chegou até 2,50 aqui, né? Tá caindo, fez 1,50 agora. Tem vários motivos por quê, tá? Mas você pode ver que é um fundo que não tem algo próximo a zero, tem mantido uma linha de pagamentos, teve o surf ali do IGPM alto, esse fundo particularmente tinha bastante CRI que utilizava o IGPM de média de balanço ali para o reajuste, né? Foi adaptando para IPCA, enfim. Tem muito motivo, é interessante estudar, mas essa linha de raciocínio é bem interessante para você analisar, escolher alguns fundos para investir, né? E essa linha de você, dentro de alguns setores que você se interessa, é interessante de você escolher alguns fundos e por mais que você pegue poucas cotas de cada um, pelo menos você está reduzindo o seu risco e te ajudando a eventualmente ter um valor médio de dividendo mensal aí que vai numa base interessante, né, dentro do que você está buscando. Então, por exemplo, eu quero buscar uma base, por exemplo, 1% ao mês. Então vou pegar alguns fundos que estão tipo 1,18, 1,22, 1,04, 0,8. Daí eu vou olhar por que deu 0,8. Será que de vez em quando paga mais? Dou uma olhada como a gente comentou, né? Porque apesar desse 0,8, ele está mantendo 12% ao ano. Então ele paga relativamente bem também. Então é fazer essa análise de como está indo os dividendos mês a mês. Olha, tem uma constância um pouco diferente, tem mês que paga alto, enfim. É mais ou menos por aí. Qualquer detalhezinho que ficou de dúvida, fique à vontade para me dar um toque, beleza? Um fortíssimo abraço e ótimos trades!